Vamos ler então a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 25, mas nós vamos dar continuidade do versículo 22 a seguir. Nós paramos no versículo 21 e hoje nós vamos tentar terminar até o versículo 25. Então vamos ler esse texto. Versículo 18 até o 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, meus irmãos? Até aqui. A semana passada nós trabalhamos esses versículos do 18 até o versículo 21, falando acerca da loucura da pregação, da loucura do Evangelho. Nós falamos que o apóstolo Paulo, ele deixa claro aí no versículo 21, que aprove a Deus salvar os que creem pela pregação ou pela loucura do Evangelho. E Paulo então, ele não hesita em expor totalmente essa questão de o homem, o único meio do homem ser salvo através da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo deixa claro, ele deixa claro que os homens nunca, esses homens que buscam então a sabedoria, eles nunca aclamaram então o Evangelho como uma obra-prima de sabedoria. Os homens que buscam a tal sabedoria, eles não aclamam, eles não buscam então o Evangelho, a pregação do Evangelho como uma obra-prima de sabedoria. Eles desconsideram esta pregação, eles desconsideram essa exposição como uma sabedoria, como uma obra-prima de Deus. Eles desconsideram isso e Paulo deixa bem claro isso. Então, por quê? Porque o apóstolo Paulo deixa bem claro que para o homem natural, a pregação do Evangelho então é loucura. Que para o homem natural a pregação do Evangelho não faz sentido algum. Não há sentido nisso. Não há sentido nessa pregação do Evangelho. Então Paulo, ele não estava inconsciente daquilo que ele estava pregando, ou daquilo que ele está anunciando. Ele está completamente consciente, e isso é bem claro nesses versículos do 18 a seguir, que ele está plenamente consciente que a pregação do Evangelho, aquilo que ele tem anunciado, é o único meio para que o homem seja salvo. Então, irmão, queima esse celular aí, pelo amor de Deus. Então, nós vemos então que essa palavra ou a pregação desse Evangelho, ela
Pode desligar, fala que Jesus não vai. Pode ir lá fora, meu irmão, pode atender lá fora. Se for caso de vida ou morte, pode atender. Se não for, Jesus vai te pegar depois. Brincadeira. Mas, irmãos, essa palavra pregação ou querugmatos, ela não quer dizer que essa palavra ela é ou pode sugerir o ato de pregar a palavra. Então a questão aqui não é o fato, não é apenas o fato de que os homens pregam o evangelho que é loucura. Não é exatamente esse fato de falar desse evangelho que é loucura. O sentido que Paulo está dizendo não é porque alguém está falando do evangelho, então você é louco. Não é isso. Esse não é o cerne daquilo que Paulo está querendo dizer, o que se diz respeito à loucura da pregação. E nisso eu quero compartilhar com você o que você entende como isso. O que é para você loucura da pregação para você? O que você entende como loucura da pregação? Pode dar aí, dá uns 2 chutes, mas tenta acertar pelo menos um golaço. O que você entende como a pregação do evangelho que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Vou repetir. A questão do que ele está querendo dizer, primeiro que não é porque eu estou falando do evangelho, eu saio na praça, eu sou louco. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Você vai lá no meio da praça, então, ai cara louco, está falando de Jesus lá. Não é isso. Não é esse sentido. O que para você seria loucura da pregação? Vamos lá, enquanto eu tomo água. Lembrando todo o contexto que nós tivemos semana passada. Como o Lucas. Mas exatamente. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Então é exatamente isso. Glória a Deus que vocês pegaram o sentido. É exatamente isso. Loucura não pelo fato de ir na praça e falar desse evangelho. É loucura por aquilo que é testemunhado e falado de alguém que é santo e de alguém que se expõe pela santidade que tem. Isso é loucura. Loucura para os gregos, loucura para os judeus, que eles não admitem até hoje o Cristo que veio padecer. Eles não admitem, até hoje, eles não admitem a história do Cristo sofredor, a história do Cristo renunciador. Isso é loucura. É exatamente isso, dona Lúcia. É quando você conta a história de um Cristo que veio sofrer, que deixou toda a glória, que é o Deus Criador, e que morreu no lugar de pecadores, e que foi até a cruz. É exatamente isso. A história da cruz é loucura.
É loucura. Então, para os ouvintes de Paulo, não só gregos e filósofos da época de Corinto, era loucura. Era loucura contar uma história de falar exatamente isso. Para muitas pessoas hoje, você dizer assim: olha, você vai ter alegria, mas tem sofrimento. Olha, Jesus diz para cada um, que aquele que quiser ir após ele, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue ele. Para alguns até hoje, e por que não dizer para crentes até hoje, loucura. Você falar para ele que ele vai sofrer, é perigoso você apanhar dele. Você é um ateu, você é tudo isso menos consciente. É loucura. É loucura ouvir a história de Jesus para muitos. Não é possível, um Deus santo se sujeitou a tudo isso? Loucura. Você está louco. Então o fato de Paulo estar dizendo, o que Paulo é muito mais profundo aqui, ele não está falando o ato de eu sair lá fora e as pessoas nos considerar louco. Não, a loucura que ele está falando é a história do Cristo. A história de um Deus Criador que deixa a glória para morrer por nós, miseráveis pecadores. É um Deus que deixa a sua glória para resgatar a sua própria glória. É um Deus que vem para cumprir para a sua própria glória. É Deus atuando para a sua própria glória. Não é que eu e você somos queridinhos de Jesus, não. Ele veio resgatar a sua própria glória. Ele veio consertar aquilo que o homem fez de errado. É isso. Então, quando ele diz a loucura dessa pregação, então não é pelo fato dos homens falarem dela, mas é pelo fato que o próprio Evangelho, que a mensagem de Deus é loucura, que essa mensagem de Deus que salva os homens por meio de um Salvador crucificado é loucura. É por essa mensagem, é por essa história. Então os homens, os sábios desse mundo, segundo o curso desse mundo, por mais que eles saibam, então eles não recebem salvação. Paulo está dizendo: vocês não receberão salvação exercendo a sua própria sabedoria, porque a sabedoria do homem, do mundo, é loucura para Deus. É loucura para Deus. A sabedoria humana é loucura para Deus. E a sabedoria e a pregação do Evangelho é loucura para esses homens. É exatamente isso. Mas agora até aqui vocês entenderam isso? Sobre a loucura da pregação? É exatamente isso, contando a história de Deus. Mas olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 22, olha comigo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então Paulo, antepondo a exigência que os judeus faziam acerca de um sinal, e nós vamos ver essas exigências nos evangelhos, que você vai perceber que nos evangelhos os judeus pedem sinais. Por que eles pedem sinais de Jesus? Porque eles não aceitam que Jesus é o Salvador. Então os judeus, eles sempre estarão pedindo algum sinal. Eles não aceitam. Por quê? Porque eles têm na mentalidade deles um outro Cristo, uma outra postura de um Cristo. Eles não aceitam. Então por isso que eles pedem sinal. Por isso que os gregos buscam sabedoria, tendo nela receberem a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele expõe, as características dessas duas nações, tanto de judeus como de gregos. Ele vai dizer: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedorias. Então, em toda a sua história, os judeus, como que os judeus eles viviam? Os judeus não aceitam. Por quê? Porque judeu, para eles o que valia
era fatos concretos. Era fatos concretos, porque eles mostravam pouco interesse pelas coisas que, pelo pensamento, ou eles mostravam pouco interesse pela história de um Deus, de um santo, de um Criador que era contada. Eles não se importavam com isso. O que eles se importavam é com algo concreto, é aquilo que eles viam, e a exigência deles é que eles queriam provas, evidências, provas, e o interesse deles estava naquilo que era prático, Então, eles pensavam que que esse Cristo que eles estavam aguardando, deveria vir de forma que, manifestando os seus grandes poderes na história, com sinais maravilhosos. Eles queriam ver que Cristo viesse e abrisse o mar, que Cristo viesse e mandasse as pragas que mandou no Egito. Eles queriam ver essas maravilhas estrondosas. Então, como eles não viam essas coisas, então eles desconsideravam a Cristo, eles não aceitavam a Cristo. Então eles veem um outro Cristo, um Cristo que vem, que come com prostituta, que se assenta com pecadores. Eles veem um Cristo que toca no leproso. Eles veem um Cristo que atende aquele que está à beira da sarjeta, que está num esquife, aquele que está na porta do templo chamado Formosa, ou a porta do templo, que vivia pedindo esmolas, o lugar onde deveriam receber algum refrigério, uma palavra. Eles esperavam um Cristo totalmente diferente. Então eles rejeitam. Então eles pedem um sinal, eles querem uma evidência, eles querem ver. Então por isso que eles não dão crédito a Jesus. E aí você abra comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 12, o versículo 38, e o outro ache para mim, em Mateus 16, do versículo 1 ao 4, eles pedindo sinais. Por quê? Porque eles pensavam num Deus que se manifestasse. Então, à luz disso, eles exigiam um sinal, porque eles não criam nesse Cristo que veio e que está diante deles. Então leia aí para mim, Mateus 12, 38. Então você percebe que eles pedem da parte de Jesus algum sinal para que autenticar ele. Nós falamos a semana passada. O que foi falado na última pregação? O que eles fazem? Quem te deu autoridade? Não é isso? Eles estão tentando de qualquer forma invalidar esse Cristo. E aqui, da mesma forma, eles querem invalidar, dar um sinal. Que sinal que eles estão pedindo? Eles estão pedindo sinais lá do Antigo Testamento. Os sinais que Deus fez lá no Antigo Testamento é exatamente esses sinais que eles pedem. Nos dá um sinal que tu é o Cristo mesmo. Lê para mim 16, versículo 1 ao 4. Mais uma vez eles pedindo. Então você observa mais uma vez, eles pedindo um sinal, mais uma vez eles tentando, eles exigindo
um sinal da parte de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aí Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, o retirou. Jesus deixando bem claro que não vai dar nenhum sinal a eles, a não ser o exemplo de Jonas. Quem já viu, quem que já leu a história de Jonas? Quantos dias, quantas noites Jonas ficou no seio do ventre da baleia, do grande peixe? 3 dias e 3 noites. Aí Jesus disse: é o único sinal que vocês terão, é a única referência que vocês terão. Por quê? Porque eles pensavam que o Messias deveria ser alguém completamente credenciado, com extraordinárias manifestações de poder e de majestade. Eles esperavam que Jesus viesse com um cedro. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. Você acha que é exatamente isso que Paulo está dizendo? Você acha que eles ficaram entusiasmados com os milagres que Jesus fez ali? Eles não estão nem aí com o que Jesus fez, levantou o coxo, eles não estão nem aí com isso. Isso para eles não é tudo. É isso que eu estou querendo que vocês entendam isso. Entenda bem isso aí. Você acha que Jesus multiplicou peixe e pão? Você acha que isso chamou a atenção dos fariseus, dos saduceus? Não, porque eles tinham na mente: não, isso aí qualquer mágico pode fazer isso. O que Jesus fez, mágico também pode fazer. O mago pode fazer isso que ele fez. Olha para você ver toda a história. Não é bom você estudar para você entender essas coisas? Então eles não estão dando credencial às manifestações que Jesus fez. Eles querem coisas extraordinárias. Vou repetir: eles querem ver o fogo vindo do céu, eles querem ver o mar se abrindo, eles querem ver coisas extraordinárias, eles querem ver uma comitiva de anjos, eles querem ver essas coisas. Só que eles não veem. Jesus não vai dar esse sinal a eles, porque eles não creem no Filho do Homem. A gente trazendo para nós hoje, para o nosso contexto, não parece que tem pessoas, tem crente assim, que ele só crê se ele vê alguma coisa extraordinária de Deus, porque senão ele não vai acreditar? Você acredita que tem crente assim, que ele não acredita na própria oração que faz? E o grande problema é que existe uma massa que não dão crédito na simplicidade do Evangelho, na simplicidade da manifestação de Deus na vida do ser humano. Da mesma forma que fariseus, principalmente os filósofos, né? ou os gregos que se embebeciam na filosofia, da mesma forma que os fariseus, os judeus, faziam isso. A grande questão é que um mestre então crucificado era uma contradição no contexto deles. Então, os sinais que Jesus faz, os milagres que Jesus realiza, tanto importa. O que eles querem é sinais. Paulo vai dizer: porque tanto os judeus pedem sinais, eles estão pedindo sinais, eles querem coisas extraordinárias. E a vida do ser humano até hoje, infelizmente, de crentes incrédulos, não, mas aí tem uns loucos por aí, né, que
Já aconteceu isso, pelo menos lá em Jundiaí aconteceu isso, né? Um pastor que foi lá no mar lá e tentou abrir a praia lá no meio, né? Ele quis fazer isso, a mesma coisa, né? Não aconteceu, lógico, isso não aconteceu. Mas pasmem vocês que tem movimentos por aí que estão querendo vivenciar as obras extraordinárias que Deus realizou no Antigo Testamento. Há um movimento hoje que buscam esses movimentos do Antigo Testamento, não dando crédito para as obras maravilhosas que Jesus faz e realizou nos evangelhos, e o que Ele continua realizando na minha vida e na sua vida. Então isso não há importância, porque afinal de contas isso não é algo extraordinário, é uma coisinha, é um milagrinho assim, é uma bencinha assim, isso não é tão importante. O que eu quero ver mesmo é a terra rachar no meio, engolir aqueles que não vão contra a vontade do Senhor, assim como da família de Coré, que foram engolidos, a terra se abriu. Nós queremos ver isso. Não, porque se Deus não tremer a terra, não mandar um vaso para falar comigo, então Deus não falou comigo. E pode o pregador pregar aqui a melhor mensagem expositiva do Brasil, mas se Deus não usar um profeta para falar ou aquele crente carnal, se Deus não falar comigo no meu coração, então eu preciso tremer, eu tenho que arrepiar o meu corpo, tenho que arrepiar, eu tenho que sentir calafrio. Aí foi Deus que falou, aí foi uma coisa que eu senti. Os fariseus, não, eu quero ver o mar abrindo, porque o Senhor, como é que pode? Como é que o Senhor pode? Então eles querem alguém, uma manifestação de poder e majestade, um mestre, um Messias crucificado. Então era uma contradição em termos para eles, é uma contradição. Aí Paulo, tratando aqui com eles, ele diz isso, exatamente isso. Eles pedem sinais, como os gregos buscam então a sabedoria, porque os gregos então se embebeciam dentro da sua filosofia grega, e eles tinham nisso a plena sabedoria. Então eles se achavam, não, nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Então o nome de ninguém fazia sentido então agora para os gregos. Como os judeus já rejeitam as obras que Cristo está fazendo, eles não aceitam um Messias desse porte, os gregos também eles rejeitam. Então para os gregos nenhum nome era mais honrado se não fosse um nome que estava dentro do círculo da filosofia deles. Então Jesus para eles era mais alguém. Então se não estivesse dentro dos parâmetros deles, então os outros nomes, o nome de Jesus principalmente, era algo que eles viam de baixo, eles não davam importância, não davam nenhuma importância. Então eles não achavam lugar para o Evangelho. A busca deles então, dos gregos, era tanta por sabedoria, era tanta, que eles não encontravam lugar para o Evangelho. Eles não encontravam. É por isso que Paulo vai dizer, os gregos buscam sabedoria. Então eles não têm tempo e não têm olho nem ouvido para ouvir o Evangelho que Paulo prega, porque isso para eles não é importante. O que é importante é o círculo de filósofos importantes daquela época, e que eles davam ouvido, e que se alguém não desse ouvido às filosofias dos gregos, eles se chateavam, eles ficavam irritados. Então por isso que Paulo diz, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então os gregos eles não achavam lugar para o Evangelho. A sabedoria, segundo eles, não tinha lugar para o Evangelho, porque eles tinham na sua própria sabedoria e filosofia de vida, que a sabedoria deles era o mais importante, e que isso levaria eles ao pleno, a suma sabedoria. Então é exatamente isso. Então a mensagem e a sua proclamação então não surgiria então nenhum efeito para eles.
Então isso, irmãos, é o resultado do homem natural. Isso é o resultado de alguém que não considera o Evangelho, e é por isso que eles não consideravam o Evangelho. É por isso que para eles isso era uma loucura, alguém se sujeitar tamanha humilhação. Então eles não tinham isso como algo sábio de se fazer, algo sábio de se realizar. Então para eles isso era loucura, mas mal sabia eles que loucura é o que eles pensavam, que eles, tendo sabedoria, a sabedoria do curso do mundo, isso diante de Deus que era loucura. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 23, até aqui tudo bem? Vocês têm alguma questão, alguma pergunta, algum apontamento? O versículo 23, olha que Paulo vai dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então ele diz que eles pregam, por quê? Os judeus, a questão dos judeus, aquilo que nós dissemos, para eles o Messias, então, para os judeus o Messias, então, crucificado, é uma impossibilidade completa. É por isso que Paulo diz que, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, porque para os judeus, um Messias crucificado era uma loucura ou uma impossibilidade completa, ou seja, exatamente um escândalo. É um escândalo para eles, é uma pedra de tropeço, é uma ocasião de ofensa para eles, é algo ofensivo para eles. E também não há nada mais e nada menos que também uma loucura também para os gregos. Para eles é loucura, para eles é uma insensatez sem remédio. A loucura da pregação, o Cristo crucificado, o Santo crucificado. Para os judeus é uma impossibilidade completa, para os gregos é uma insensatez sem remédio. Eles não aceitam, eles não rejeitam. É por isso que Paulo deixa bem claro isso, que a crucificação, ela é algo impossível a alguém que é santo, ao Messias. Essa rejeição do Messias é impossível. E nós vemos mais uma vez a rejeição deles pelo Messias, que nos evangelhos eles vão perguntar, quando Jesus perdoa o pecado de alguém, vai dizer: quem te deu autoridade para perdoar? Quem te deu autoridade para perdoar? Quem te deu autoridade para curar? Quem te deu autoridade para vir aqui no templo e fazer o que você fez? Quem te deu autoridade para você amaldiçoar esse lugar? Ou seja, os cambistas, a venda, o comércio que estava havendo. Eles intimam a Jesus: quem foi que te deu autoridade para fazer tudo isso? Quando eles falam do perdão do pecado, só Deus pode perdoar. Eles não consideram a Cristo, eles não aceitam a Cristo, eles não admitem a autoridade de Cristo em nenhum momento. É por isso que os judeus acham impossível o Cristo. É por isso que eles acham impossível. É por isso que é uma impossibilidade para eles. Então, essa é a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E no versículo 24 ele vai dizer: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para o homem, se para o homem natural, seja ele judeu ou grego, para ele que rejeite então a mensagem da cruz do Evangelho,
o homem que é chamado por Deus, aquele que é chamado por Deus, tanto judeus como grego, ele está dizendo que esse então acolhe, porque tem o judeu e o grego que não aceita a pregação do evangelho, mas que o judeu e o grego convertido ao evangelho, esse acolhe o evangelho. Então são dois lados, o grego e o judeu que não aceitam o evangelho, mas o grego e o judeu que aceitará e que acolherá a pregação do evangelho. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está invalidando que gregos e judeus não se converterão? Não, ele está dizendo que aqueles judeus os judeus e os gregos são chamados através da pregação do evangelho. Se por um lado gregos e judeus rejeitam a pregação do evangelho e tem como loucura, por outro lado gregos e judeus são chamados pela pregação do evangelho e responderão então à pregação do evangelho, eles acolherão a mensagem do evangelho. E aí você vai ver isso lá no livro de Gálatas, aonde os cristãos judaizantes que se converteram à pregação de Paulo, eles se convertem, e você vai ver gentios convertidos ao cristianismo. Você vai ver também os judeus tentando de qualquer forma, aqueles que não se converteram ao evangelho de Cristo, a loucura da pregação, tentando circuncidar os gentios, porque a ideia deles é que só seriam salvos se fossem circuncidados. Aí você vai ver eles lá em Gálatas, você vai ver os judeus cristãos já convertidos à pregação do evangelho. E aí Paulo vai dizer: mas aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, esses vão acolher a pregação do evangelho de Cristo. Então, falando acerca desta sabedoria, mas olha comigo, versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, Paulo aqui, ele encerra esta palavra dele, ele encerra demonstrando que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E é exatamente isso o que Paulo está querendo dizer, que essa loucura que é mais sábia que os homens, e de qualquer coisa que haja no homem. Então ele está considerando a sabedoria humana, ele está mostrando, ele está pondo aqui a superioridade da loucura, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É exatamente, Paulo está pintando aqui um Cristo sofredor, que o sofrimento de Cristo para a sabedoria humana, loucura, ou não é? Mas ele está dizendo que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, é mais sábia do que o dos homens. De todo o meio, de toda a manifestação, de toda a história, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem através da manifestação, da pregação do evangelho, que Deus aprove, Deus salvar o pecador pela loucura da pregação, que para aqueles que são chamados é sabedoria. Paulo diz que é poder, que não será poder, mas é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus para o homem. Ele diz então que porque a loucura de Deus é mais sábia que a do homem. Por quê? Porque a sabedoria do homem para Deus é loucura, porque o homem se apoia nela, porque o homem acredita nela, porque o homem tem a certeza nela,
mas é loucura para Deus, que é a loucura de Deus, aquilo que é loucura para os homens em relação a Deus, a pregação do Evangelho, é mais sábia do que o homem, e a fraqueza do Evangelho que é pregada, a história de Cristo crucificado, a história de um Cristo que deixou toda a sua glória, a história de um Cristo que foi esbofeteado, a história de um Cristo que foi trocado por um condenado, a história de um Cristo que foi abandonado na cruz, a história de um Cristo que comeu com pecadores, que atendeu o leproso, que sentou-se com a prostituta, a história de um Cristo que não viveu nos palácios, a história de um Cristo que entrou em Jerusalém no jumentinho, entrou no jumentinho emprestado, numa vestimenta emprestada, a história desse Cristo, a fraqueza desse Cristo, no entendimento humano, é mais forte do que o dos homens. E é isso que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui. Porque pasmem vocês, meus irmãos, para muitos, esse Cristo é um Cristo, para muitos é um Cristo fracassado, né? É um Cristo sem poder, onde já se viu um Deus morrer dessa forma, que fraqueza. Para muitos, esse Cristo não quer dizer nada, mas é só um homem que na loucura veio, morreu aí dizendo que era o Messias, e aí para alguns não deu em nada. Aí alguns dizem assim: se Deus mesmo fosse poderoso, por que ele não faz? É como os soldados romanos estavam diante da cruz e diziam: você não é o Cristo? Salve-te aí você mesmo, se salva, pula daí, salta daí. Você acha que ainda hoje isso não acontece? Isso acontece, é que você não sabe. Mas alguns, já foram feitos alguns filmes fazendo chacota de Jesus, filmes com Jesus casando, com Jesus homossexual, de todo tipo que você pensar, porque eles não acreditam. Você acha isso aqui que Paulo está falando aqui, você acha que isso aqui era só na época de Paulo? Não, senhor, não, senhor. Isso hoje ainda acontece. Para muitos, Cristo só foi um homem louco. Cristo só foi um homem louco. Houve um filme que foi lançado, o Cristo Popstar. Você já viu falar desse filme? Pode procurar na internet. Só estou informando você de algumas coisas. Você achar que essa coisa aqui era só lá na época de Paulo, né? Séculos atrás. Não, senhor. O ser humano, milhões de seres humanos ainda olha para a história de Cristo, fala: é mais um homem louco. Que Cristo o quê? Que Jesus o quê? Você acha que um Deus ia fazer passar por tudo isso? Mas olha o que Paulo está dizendo: a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Muitos homens estão loucos na sua sabedoria, muitos homens estão fracos na sua força, mas para nós que fomos chamados, para nós que foi manifestado, para nós que fomos chamados pela pregação do Evangelho, é poder e sabedoria de Deus. Então, meu irmão, por isso que nós não devemos então viver uma vida mesquinha, pobre, espiritualmente falando, e entender que nós fomos chamados pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus, e é por causa, através da fé, como a nossa irmã Letícia disse muito bem, é pela fé. A fé não vem de nós, não é dom dos homens, é dom de Deus. É Deus que plantou a fé no nosso coração para crermos nesse Evangelho, porque se não for a fé, nós estaríamos no mesmo lugar do que essas pessoas dizendo: você é louco, isso não existe. Mas ainda há crentes que ficam titubeando por aí, né? Cristo não vai voltar mais. Cristo não existe não. Eu vou abandonar Jesus, essa história de Jesus, eu vou abandonar, não vai voltar coisa nenhuma, não está comigo não, ele não está me vendo. Bom, você vai ouvir isso aí de monte. Gente titubeando aí,
a gente vacilando. Nessas horas nós temos que cair de joelhos, pedir que o Senhor nos dê graça para crer, ou fazer como aquele pai daquele moço endemoniado: Senhor, ajuda na minha fé, acrescenta a minha fé, me ajuda na minha fé. Que nós possamos olhar para essas palavras do apóstolo Paulo acerca dessa loucura e pedir que o Senhor nos conceda mais fé, porque os dias são maus e a cada dia mais o mundo vai oprimir e tentar oprimir a nossa mente, tentar oprimir os nossos pensamentos, para tentar tirar da nossa mente, do nosso coração, que essa é a história de Cristo, a conversa fiada. Satanás vai tentar de tudo para que você deixe de acreditar na mensagem da cruz, deixe de acreditar. Há muitas pessoas que abandonaram o Cristo da cruz, o Cristo crucificado. E hoje, o que acontece hoje? O que acontece hoje é que esse Cristo crucificado tem sido abandonado de muitos púlpitos hoje. Hoje o que eles buscam é um Cristo triunfalista, que aonde não há que não há o sofrimento, que não há a renúncia, que essa história de que crente vai sofrer e que deve renunciar, conversa fiada. O que na verdade Cristo quer é que você seja vitorioso, sim, mas vitorioso carregando a cruz. Aquele que quer seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vitória não é aqui, a conquista não é aqui, é lá nos céus, é lá a glória eterna, é glorificar a Deus eternamente. Essa é a nossa vitória. Mas o que a humanidade busca hoje, a mensagem humanista e triunfalista busca hoje, é a vitória aqui agora. Receba a tua vitória, você é isso, você é aquilo, você vai, Deus está não sei o que, Deus está à tua disposição, o Cristo veio para isso. Cristo não veio para satisfazer os meus desejos egocêntricos. Cristo não veio para me carregar no colo e tratar eu como o queridinho da parada. Ele não veio fazer isso. Ele veio restaurar aquilo que foi destruído. Ele veio restaurar aquilo que foi destruído para que se torne novamente o seu contexto original, que é o que? É simplesmente, unicamente para glorificar a Deus Criador de todas as coisas. É para isso que Ele veio. Bem, meus irmãos, vamos colocar de pé. Vamos fazer mais uma oração. Os irmãos têm alguma coisa a dizer? Alguma coisa a falar? Algum apontamento? Que possamos estar incluídos nesse quadro de loucos pelo Evangelho, loucos pelo Cristo da cruz. Nós vamos orar a Deus.